Mateus capítulo 5, nós vamos ler os versículos, vamos ler do 1 até o 7. Diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O Sermão do Monte a gente já falou, então se você quiser ouvir de forma mais aprofundada cada um desses versículos que a gente leu, você pode acompanhar os estudos anteriores. Mas só para aqueles que estão talvez acompanhando pela primeira vez, primeiramente Jesus chama diante de si os seus discípulos e começa a ensinar para eles acerca do caráter do discípulo de Jesus. Então todas as bem-aventuranças que Jesus cita são características daqueles que seguem a Jesus. Além disso, cada bem-aventurança é para cada um de nós. Eu não posso escolher uma bem-aventurança e dizer que eu vou adotá-la e que ela eu sigo, e outra eu vou deixar. Então outra eu vou deixar de lado. Não, então eu quero ser pobre de espírito, mas eu não quero ser manso. Não existe essa opção. O discípulo de Jesus necessariamente deve ter cada uma dessas características. E uma terceira coisa é que cada uma dessas características não é natural para nós. Nós não podemos desenvolvê-las naturalmente. Somente o Espírito Santo de Deus pode desenvolver cada uma dessas características em nós. Inicialmente Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E aí ele faz um contraponto no original que ele fala: ricos, afortunados, aqueles que são pobres como um mendigo de espírito. Ou seja, ricos, aqueles que reconhecem que diante de Deus não tem nada, não podem nada e não são nada. Essas pessoas então deram o primeiro passo para entrarem no reino dos céus. A partir do momento que eu reconheço o meu estado espiritual diante de Deus, de pecaminosidade, então eu vou chorar. Esse choro é de lamento, é de arrependimento. Um choro que vai me fazer me arrepender dos meus pecados e dos pecados das pessoas ao meu redor, de me compadecer delas também. Então diante de Deus eu vou clamar por misericórdia, por perdão, e então eu vou ser consolado, eu vou ser perdoado. E eu vou chorar depois de alegria. A partir do momento então que eu choro e me arrependo dos meus pecados, eu vou me tornar manso. E aí o texto diz: bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Ou seja, eu como manso está muito ligado ao animal manso. Então, cavalo manso é um cavalo que pode ser dominado. Cavalo selvagem, a gente não pode dominar ele. Ou seja, bem-aventurados, ricos, afortunados, aqueles que são dominados por Deus e reconhecem que seu direito não é seu. Na semana passada a gente viu: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A partir do momento que eu sou dominado por Deus, eu passo a ter sede e fome por Deus. Eu passo a estar sedento e faminto pela palavra de Deus e pela presença de Deus. A gente viu também o Salmo 119, que é uma das maiores características de alguém que está sedento e faminto por Deus. E não é a justiça própria, é a justiça de Deus, para que a justiça de Deus prevaleça nessa terra. E então a gente chega no versículo de hoje, que é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente também estuda as bem-aventuranças são as características do Deus a quem nós servimos. E uma das características de Deus é a bondade. E dentro da bondade de Deus, essa característica, esse atributo de Deus, ele se subdivide em algumas características que são misericórdia, graça, amor, longanimidade. Então, quando nós falamos da bondade de Deus, do amor de Deus, é Deus se revelando a nós, Deus se importando conosco, Deus olhando para nós e nos amando profundamente. E o versículo de João 3,16 explica muito bem a questão do amor de Deus por nós, que Ele tanto nos amou que Ele enviou seu Filho para morrer numa cruz por nós. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para conosco.
Nós somos os merecedores do maior castigo e Deus nos dá o maior presente. Então Deus, quando Ele olha para nós, nos ama e nos perdoa, e mesmo nós não tendo, não sendo e não podendo nada, mesmo com todo o nosso pecado diante dele, Ele olha para nós e nos perdoa, e nos restaura, e nos transforma, e nos traz para perto de si. A longanimidade de Deus, essa palavra do grego, também pode significar ser tardio para punir o pecado. Ou seja, se você pecar, Deus não vai lançar um raio na sua cabeça e simplesmente te destruir. Muitas pessoas têm essa falsa impressão de quem Deus é. Deus é longânimo. Deus é tardio para punir o nosso pecado. Ele é paciente para conosco. E Deus é misericordioso. Deus olha para nós com misericórdia. E um dos textos que eu gosto muito acerca de misericórdia está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Essas misericórdias da parte de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. O autor desse livro, que se chama Jeremias, durante todo o livro de Jeremias a gente vai perceber algumas características desse camarada. Uma delas é a perseverança. Jeremias era perseverante em servir ao Senhor, em obedecer ao Senhor, em caminhar diante do Senhor e levar de fato a palavra do Senhor. Por alguns momentos a gente vai perceber Jeremias a ponto de desanimar, a ponto de largar tudo. No capítulo 25 de Jeremias, versículo 3, ele diz, olha, por 23 anos eu tenho pregado, anunciado a palavra do Senhor a vocês, desde a madrugada, e vocês não têm ouvido. Durante 23 anos, Jeremias pregou todos os dias, desde a madrugada, para aquele povo, e aquele povo não ouvia. Que tipo de camarada é esse que está disposto a obedecer a Deus, a servir a Deus todos os dias e pregar sobre a palavra de Deus todos os dias para um povo de coração duro que não ouvia? Muitas vezes nós iniciamos um projeto, muitas vezes a gente começa algo e quando a coisa não dá certo, em poucas semanas, talvez em poucos dias, a gente já desanima e a gente já quer largar aquilo. Imagina por 23 anos um ministério que não tem um fruto. Por 23 anos a igreja de Jeremias era só de gente rebelde que queria matar ele. E a palavra de Deus diz que ele perseverava e ele continuava. E quando eu me deparei com esse texto, eu me perguntei, mas como que esse camarada, de onde que esse camarada encontrava a razão e força para continuar perseverando. E aí no capítulo 3, versículo 22 de Lamentações, a gente vai descobrir a resposta disso, que ele vai dizer, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Jeremias todos os dias levantava de manhã antes do romper da alva para anunciar a palavra do Senhor, porque ele sabia que antes disso era Deus que perseverava com ele, por isso ele perseverava com os outros. Jeremias todos os dias de manhã sabia que a misericórdia de Deus se renovava sobre a vida dele. Ele recebia um renovo da parte do Senhor todos os dias. E essa misericórdia que Deus teve para com ele fazia que ele tivesse misericórdia para com aquele povo incrédulo, de coração duro, aquele povo que estava ao redor dele. Ele perseverava e continuava levando a palavra de Deus para aquele povo, porque Deus foi misericordioso com Jeremias. Jeremias via de fato o rotineiro todos os dias, mas o novo da parte de Deus, a misericórdia de Deus. Talvez ao ver o nascer do sol, ao acordar antes do nascer do sol e ver o romper da alva, Jeremias se maravilhava ao ver a graça, a bondade, a longanimidade, o amor de Deus para com ele. Então ele se renovava, então ele não tinha outra opção a não ser também ser misericordioso e longânimo para com aquele povo, que no livro de Lamentações a gente vai ver Jeremias chorando e se lamentando por aquele povo, que ele amava também.
Se a gente for analisar essa palavra, bem-aventurados misericordiosos, misericórdia é uma palavra que do português ela vem do latim. E se a gente dividi-la, a gente vai ter duas palavras que é miséria e cordis. Então, se a gente for traduzir bem essa palavra, o termo misericórdia, seria coração, cordis, para com a miséria. Então, se eu tenho traduzido, ou tentado traduzir esses versículos de outra maneira, para dar um melhor entendimento, seria felizes, bem-aventurados, aqueles que têm coração para com a miséria das outras pessoas, porque Deus teve coração para com a miséria deles. Como cristãos, muitas vezes a gente prega algumas coisas e não vive muitas delas. Ontem eu tinha compartilhado uma imagem dizendo assim: eu não fumo, eu não bebo, eu não vou para balada, eu não transo antes do casamento, desculpa a sociedade, eu sou cristão. E eu falei, essa imagem é uma porcaria, porque ela não retrata que é ser um cristão. Não fazer essas coisas não retrata um cristão. O cristão, de fato, ele não vai buscar ou não vai viver na prática do pecado. Mas muito mais que isso. Quando Paulo, em 1 Coríntios 10, 28, ele diz: olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou fazei tudo para a glória de Deus. Ou quando Jesus diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vocês vos amardes uns aos outros. Ou seja, o cristão não deve ser conhecido pelo que ele não faz, ou pelo que é proibido ele fazer. O cristão deve ser conhecido pelo que ele faz. Pelo amor na vida dele, pela misericórdia na vida dele. E depois de eu compartilhar isso, eu vi muita gente discutindo, e aí tinha um menino discutindo, falando que tá tudo errado fazer isso, só que daqui a pouco ele estava falando que ia xingar os outros, que faltando amor. E eu olhando, falei, mas que tipo de cristianismo é esse? Onde tudo bem, eu não fumo, não bebo, mas eu falo mal dos outros, eu brigo, eu xingo. Que tipo de cristianismo é esse? E muitas vezes nós, como cristãos, a gente prega muito isso. A separação, a diferenciação exterior, quando a diferenciação interior não existe. Por isso que Jesus nos ensina a orar, dizendo: olha, quando vocês forem orar, então, né, vocês vão dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu estou dizendo que Deus me perdoa da mesma maneira que eu perdoo as pessoas. Você já parou para pensar na oração que você faz quando você ora o Pai Nosso? Você está dizendo: olha Deus, você me perdoa do mesmo modo que eu perdoo as pessoas, tá? Deus olha para você e diz: olha, se eu fizer isso, você está ferrado. Se eu te perdoar do mesmo jeito que você perdoa, você está ferrado comigo. E o texto da característica do discípulo de Jesus que nós estamos lendo hoje vai mostrar para nós que a gente está ferrado também. Porque bem-aventurados misericordiosos, porque esses camaradas obterão misericórdia. Se eu não sou misericordioso, eu não vou obter misericórdia. E a Bíblia novamente vai dizer: com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. A gente está muito pronto a pegar em pedras para atirar nas pessoas ou para apontar o pecado dos outros. Mas eu quero te dizer, querido, que nós somos os piores de todos os pecadores. Se essa não for a nossa concepção, como Paulo dizia, eu sou o maior de todos os pecadores, a gente está distante do que seja o cristianismo, porque a gente não é pobre de espírito. E a pobreza de espírito vai nos levar a ter coração para com a miséria das outras pessoas, porque nós vamos reconhecer que nós somos miseráveis e que Deus teve coração para com a nossa miséria. Não vem de nós. A justiça não vem de nós, vem de Deus. Então Deus tem coração para com a minha miséria, porque eu sou miserável, pobre, pecador. E Deus me perdoou, me transformou, me redimiu, me justificou em Jesus, me transformou e fez de mim uma nova criatura. E em Jesus eu pude nascer de novo.
Então, quando eu olhar para uma pessoa, seja um drogado, seja uma prostituta, seja um idólatra, seja quem for, onde quer que seja, se a minha atitude para com esse camarada, mesmo que ele deseje a minha morte, como a gente já viu hoje sobre Jeremias, se eu não tenho coração para com a miséria dele, então eu não sei o que é viver o cristianismo. O cristianismo vai me levar a olhar para as pessoas e enxergar a miséria delas. E não apenas enxergar a miséria delas, mas ter compaixão, a chorar pela miséria delas, a ter coração para com a miséria delas, a ter sensibilidade. E, infelizmente, hoje o nosso cristianismo está muito longe disso. Quando os templos são mais têm mais importância do que as pessoas. Quando os eventos têm muito mais importância do que se de fato as pessoas estão sendo pastoreadas, cuidadas, se os fracos estão sendo amparados, se os desanimados estão sendo consolados, se os insubmissos estão sendo admoestados, e se as pessoas estão sendo longânimas para com todos. Acabei de citar 1 Tessalonicenses 5,14. Se de fato a gente não vive isso, a gente não vive cristianismo. O cristianismo não é apenas não fazer um monte de coisa. O cristianismo é fazer, é ser misericordioso, é ter coração para com a miséria das pessoas ao nosso redor. Quando eu tenho coração para com a miséria das pessoas ao meu redor, isso necessariamente significa que Deus teve coração para com a minha miséria. E é isso que é refletido na vida de Jeremias. Jeremias perseverava porque antes o Senhor perseverava com ele. Deus teve compaixão dele, insistiu nele e perseverou com ele. Então Jeremias tinha compaixão para com a miséria daquele povo e levava a palavra do Senhor àquele povo. Eu não sei como você tem vivido, querido. E não sei se você de fato é um cristão. E eu não estou falando de ir na igreja. Estou falando de fato seguir a Jesus e ter as características dos discípulos de Jesus que são descritas no Sermão do Monte. Se eu não tenho essas características, eu não posso dizer que sou um seguidor de Jesus. E se você nessa tarde deseja ser um seguidor de Jesus e clamar a Deus para falar: Deus, eu não tenho essas características, gere isso em mim. Se você reconhece que você é pecador, falho, fraco, reconhece que você necessita da misericórdia de Deus, para então, a partir daí, você poder ser uma pessoa misericordiosa, você pode fazer essa oração comigo. Eu quero orar por você, para que Deus transforme a sua vida e te dê uma nova história. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, você pode repetir comigo essa oração, dizendo: Senhor Deus, eu reconheço a minha miséria, reconheço o meu pecado e a minha falta de misericórdia. E reconheço que se o Senhor me perdoar da mesma maneira que tenho perdoado, eu estou perdido. Mas muda a minha história. Purifica o meu coração. Que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Meu amigo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, querido, a forma que você vai viver a partir de agora, de hoje em diante, vai mostrar se de fato essa oração significou algo ou não. Deus conhece seu coração e sabe da sinceridade dele, e ele pode te transformar hoje. Ele pode começar uma nova história em você hoje, de maneira que você viva o cristianismo em obediência a Cristo. Que Deus abençoe sua vida, queridos.